Muito querido e bondoso Deus, agradecemos a sua vontade, que é sempre cumprida. Agradecemos como os teus propósitos, eles estão sempre em volta de nós, nos querendo alcançar e nos convidando a participar deles. Agradecemos muito esse sábado, Senhor, essa lembrança do seu cuidado, da sua companhia. Agora pedimos o único que pode nos ajudar a receber luz, a ser instruídos, a enxergar nossos erros, a aprender nova luz. Pedimos pelo teu Espírito Santo que nos acompanha, que ele possa achar um caminho de entrada aos nossos corações. Dirige e que seja feita a tua vontade naquilo que vamos discutir, aprender, conversar. Em nome de Jesus, agradeço e peço. Amém. Ok? Então, o nome do estudo de hoje eu quis chamar de uma mensagem impopular. É um pouco aberto. O que gostaria de discutir é isso mesmo. Mas talvez existam diferentes formas de discutir o tema que a gente vai abordar e até talvez diferentes formas de chamá-lo, né? Mas eu acho apropriado enxergarmos o tema que vamos começar a tocar como sendo isso, como lembrando que é uma mensagem popular. De certa forma, eu penso que pode acontecer, acontece sim, e acho que acontece várias vezes com o povo de Deus, que a gente esquece a verdadeira natureza daquilo que nos foi dado, o verdadeiro propósito, começa a ficar, me corrige se a palavra errada é envasado, ou quando fica meio difícil de enxergar por um vidro, como que é a palavra em português mesmo? Embaçado. Fica embaçado. Obrigado, Carla. Não sei quem mais fala por aí. Muito obrigado também. É, então, fica embaçado a nossa visão. É muito, sei lá, o povo de Deus experimenta isso muitas vezes, mas o ponto que eu gostaria de enfatizar, deve ter várias coisas que poderíamos falar sobre, mas é quando a gente perde a noção de que a mensagem, aquilo que Deus está tentando trazer, ele não é popular, ele não é tão aceito, ele não vai ser uma coisa que, uau, todo mundo ou muitos vão poder receber com alegria, com um abraço. Me lembra um pouco também das palavras da Tamina, por exemplo, numa campal não há muito tempo, né, sei lá, 2 meses atrás. O tempo está passando muito rápido, nem sei se foi mais, mas quando ela está falando dos novos é, os novos hábitos, enfim, na campal do Rio de Janeiro, acredito que foi tocado esse assunto. Numa outra sexta-feira, a Carol da Argentina também tocou o tema, e, e aproveitando que está isso fresco nas nossas mentes, quando ela fala desse processo de, bom, mudar, ter novos pensamentos, novos propósitos, uma nova vida, uma mudança de planos, aquilo que representa realmente uma mudança na alma da pessoa, no coração da pessoa, ela depois faz o ponto. Mas isso não acontece sem conflito. Isso não acontece e começa um momento de grande alegria. Temos que tentar lidar com as duas perspectivas. Com certeza, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, e a gente faz uma aliança de paz, aquele momento, aquele dia, pode acontecer mais de uma vez nas nossas vidas, quando falamos, Senhor, eu tô, eu vou decidir sim, eu vou me submeter ao Senhor, eu vou caminhar nos seus caminhos. Isso pode trazer muita paz.
Mas, ao mesmo tempo, isso vai trazer um grande conflito, isso vai trazer grandes dificuldades para a nossa própria vida. Talvez ninguém sabe, mas dentro de nós teremos que viver e experimentar lutas. E depois também vamos experimentar provas que vão ser visíveis para outros, ou que outros vão participar, vão ser obstáculos de dificuldade, enfim, né? Então, a gente tem que lidar com esse aspecto da mensagem, quando a mensagem é impopular. Tem uma citação que eu estou querendo ler agora, só que ela veio agora na minha mente. Então, por isso, não tinha ela preparada. Às vezes, aqui, as que são para ler, que talvez sei onde estão, elas não vêm na minha mente quando tem que vir. Mas, enquanto procuro a citação, eu gostaria que outras pessoas, por favor, comentem um pouco. Quando pensam na frase, uma mensagem impopular, conectando isso, né, a gente, o que nós somos, o que nós acreditamos, o que temos experimentado nos últimos 2, 3 anos, né, a luz que temos recebido. Que pode me dizer sobre mensagem impopular? Que vem na mente de vocês? Ou simplesmente não vem, não tem nenhuma conexão para vocês com algo impopular? Fale um pouco, dê um pouco os seus comentários, por favor. Vou procurar aqui a Uma citação. mensagem popular, Pedro, é aquela mensagem que a maioria não gosta. Ok? Elemento da maioria. E se pudesse pegar alguma coisa, algum elemento prático, ou sabe, me dá um pouco de exemplo. E por que não seria? Por que a maioria não gostaria? No contexto da gente, da nossa mensagem. Ah, da mensagem? É Uhum, porque vai contra as suas ideias pré-concebidas. E aí também, assim, ó, levando para o lado, se quiser levar mais pessoal para o lado do autoconhecimento, aí envolve mudança. E em mudança uhum. tem muito gasto de energia. E naturalmente a gente não, né, gosta de poupar energia. Então é mais difícil, né, gostar de mudar. A verdade é que Ok, existe uma preguiça no ser humano para ok. executar essas Então, mudanças que a mensagem impopular requer. beleza. Então, a Carla traz o elemento da preguiça, de que requer um esforço mental, ter que pensar, e isso faz, com certeza, alguma mensagem impopular, né? Todo mundo gosta de chegar num lugar sentadinho, receber e falar uma coisa bem rápida, bem fácil, parece que tudo encaixou, foi lindo e aí foi. Mas quando a mensagem requer um pouquinho mais né, de entrega, de demanda mental, aí a gente não gosta mais. Ô Pedro, eu posso falar? Gisele? Isso. Sim, por É, favor. me Fala veio aí. na mente a questão de uma mensagem Uhum, popular, é que ela é uma mensagem ímpar. Eu não me encaixo mais nem com uma massa conservadora, que também é grande, mas eu uhum, também não me encaixo com um grupo liberal que a gente achou, né, há uns meses atrás. Agora a gente tem uma mensagem muito parecida com o mundo, como é bom estar alinhado com eles, eles uhum. pensam como nós, mas na verdade não, né? A gente não se encaixa com ninguém, a gente é diferente de todo mundo. Então, isso se torna impopular, porque não é fácil. Você não é um conservador, você não é um liberal, você tem uma mensagem única, única. Aham. Muito obrigado, Gisele. A Gisele falou bem. Eu acho que podemos continuar colocando camadas para tentar explicar da forma que cada um entenda. Acho tudo de bom e certo, né? Mas eu queria mesmo chegar nesse ponto ali, e cavar mais, né? Gisele, tu chamou de mensagem. Foi mensagem impar? É isso? Tipo, não encaixa aqui, não encaixa lá. Ímpar, porque ela é única, ela não tem par. Isso. Perfeito. É, é uma forma muito interessante de ver, né? É como se algo no nosso coração está sempre esperando
e pensem um pouco nisso, é como se algo no nosso coração está sempre esperando que alguma parte da nossa mensagem, ela, uau, seja muito bem-vinda por pelo menos algum grupo, né? E não que não possa ser, porque Jesus traz, e ele explicou, eu trago descanso para o aflito, para o cansado, para aquele que sofre, que pode se encontrar em muitos níveis, né? É, também pessoas ricas sofrem, também eles têm fardos, também pessoas que têm facilidades nas suas vidas, têm coisas. Ele traz uma mensagem para todo mundo que se sentir atraído, né? E é sim, ela é recebida por algum grupo. Mas, mesmo o grupo, tipo assim, Jesus pregou a maioria da sua mensagem, e vocês sabem, ainda mais numa época onde havia muito sofrimento, a maioria da mensagem de Jesus foi pregada para pessoas que sofriam, para pessoas que tinham carências, para pessoas que sofriam de muitos tipos de formas, tipo, de muitas formas, seja por família, seja por saúde, seja por economia, seja por estar baixo o fardo de uma nação pagã, por uma liderança religiosa que sempre foi muito injusto ou hipócrita, enfim, em tudo quanto você quiser ver, as pessoas que moram nesse mundo, as pessoas sofrem. E os judeus que Jesus foi procurar eram pessoas que todos bem poderiam receber essa mensagem. Eles, tipo, eu vou trazer descanso para vocês. Mesmo assim, essa mensagem de descanso que Jesus trouxe, ela ataca algo, mesmo na pessoa que precisa desse descanso. Ela tem algo para condenar, algo que precisa ser renunciado, algo que precisa ser enxergado e dizer, eu estou nessa condição. E essa parte, ela nunca é bem-vinda, mesmo a pessoa que vai receber. Mesmo a pessoa que já no olho profético de Deus, que essa pessoa, ele sabia que essa pessoa ia se salvar, ou essa pessoa tinha o coração para receber, quando Jesus vai para Maria Magdalena, ele sabe que mesmo que ela num certo momento ela vai aceitar e ela vai amar aquilo, ela vai sofrer ela vai ter que tomar luta. Ela vai ter que lidar com algo no coração dela, e essa parte é impopular. É impopular quando a mensagem quer tocar profundo, quer tocar nas nossas mais profundas profundos costumes, ideias preconcebidas ou preconceitos, quando ela quer tocar com as nossas condutas mais arraigadas, mais profundas. E quando a mensagem entra ali, Deus, ou o mensageiro, ou mesmo essa consciência, ou essa voz que chega, ela é odiosa. Essa palavra tá certa? Odiosa? Essa palavra, essa voz é algo que a gente não quer. E não tem nenhuma pessoa que possa dizer, desde o primeiro momento que eu vi a verdade, até o dia que finalmente me encontrei com o meu Deus, em nenhum momento achei que eu me senti atacado, em nenhum momento achei que eu não teve dificuldade de aceitar. Meu coração sempre esteve preparado para aceitar. Não é bem assim, todos somos colocados num ponto e no momento onde ela vai fazer isso. Eu não estou achando a citação, mas continuando com o ponto que eu quero fazer sobre uma mensagem impopular, eu quero continuar fazendo perguntas aqui e que outras pessoas tentem lembrar. Quando a gente... Eu vou colocar uma data aqui. Se eu falar de 2018, vamos ver. 2018 é um marco na nossa linha. Eu vou começar a acordar as pessoas aqui. Que marco seria? Quem pode me dizer? Qual o nome desse marco? Super importante. Clamor da Meia-Noite? Muito obrigado. Então, esse foi o Clamor da Meia-Noite. Podemos trazer outras coisas que todos, a maioria lembra. Essa luz que foi dada no Clamor da Meia-Noite, até que ponto nos leva? Até onde nos acompanha essa luz? Até o fim do caminho, até o céu.
até as portas da cidade. Ela te leva até aqui, te deixa aqui, bem aqui. Daqui para frente, já tu tá num lugar seguro. Enfim, o clamor da meia-noite nos vai acompanhar para sempre. Então, no clamor da meia-noite, o clamor da meia-noite é muito específico também. Tipo assim, tem um local, poderíamos fazer ele um pouquinho mais abrangente, né? Todo mundo ou assistiu por internet, Anciatens foi para a Europa e repetiu a mesma mensagem lá, e isso completou de forma profética ser pregada o clamor da meia-noite na terra e no mar. Mas quando estava acontecendo mesmo, que estava acontecendo lá na Arkansas, e alguns de vocês lembram, estava a liderança daquela época, né? Todo mundo ouvindo, estava Jeff, estavam os outros grandes eruditos, por chamar dessa forma, dessa mensagem pequena, desse movimento tão pequenininho, mas estavam lá. E a Tess, né, está na frente de todas aquelas pessoas, pregando, né, tocando pontos, a contrafação, Fátima, uau, incrível, Pirro, Putin, e a Segunda Guerra, e a capacidade de saber quando realmente ia ser o evento de Ráfia, e mais ou menos para quando esperar Pânio. Ela pregou uma mensagem que é o clamor da meia-noite. A gente está caminhando na luz daquilo que começou a brilhar lá. Quem pode lembrar ou trazer os elementos impopulares da mensagem? Onde aconteceu o teste? Por que foi impopular? Porque tem que ter, se veio de Deus, ele tem um elemento impopular. E lembrem disto. E eu vou lembrar de umas palavras que eu vi do meu amigo, do Andrés, a maioria lembra. Ele teve um momento com o ancião Parminder, lá na escola em 2019. Sei lá, estava acontecendo a Campal, todo mundo, muita gente estávamos lá, né? Acho que a maioria dos que estávamos aqui assistindo estávamos lá. E o Andrés lembra que o Parminder falou para ele, sabe, quer saber, muitas dos que estão aqui, ou não sei as palavras certas, mas o movimento todo vai ser dizimado. Muito do que você vê aqui, ou seja, a maioria não vai estar. Isso não é forma literal, sabe? Só as pessoas que estavam lá naquele refeitório onde a gente assistia as palestras. É uma forma de dizer o que vai acontecer com o movimento. Mesmo que demore, mesmo que não aconteceu em 2018, quando começou o Clamor da Meia-Noite, mesmo que não aconteceu em 2019, naquela campal, que ele falou aquilo, mesmo que demore alguns passos, algo foi dito e essa mensagem é tão impopular que ela tem um efeito que o coração tem que lutar contra ele. O coração luta contra ele, o coração natural. E é ali onde Deus diz, isso que eu estou pedindo, isso que eu peço, eu estou demandando isso que tu está aguardando ali, porque não te pertence, tem que tirar do teu coração. Então, em 2018, quem mais pode me contar um pouco sobre o que foi impopular em 2018? Vamos lá. Carla, tem algo para dizer? Que te vejo aí meio com o dedinho aí colocado. Estava esperando se alguém queria, né? O tema das duas fontes de informação. Isso. Então, a Tess, ela várias vezes tem falado para a gente, não era a marcação de tempo, não era o tal, não era isto. Mas quando eu toquei o ponto das duas fontes de informação, todo mundo ficou... Aí realmente começou o teste. O Gabriel tem a mão levantada. Pode falar, por favor? Okay? As pessoas ficaram escandalizadas. Gabriel. A Terra Gloriosa não era para se ver de forma tão literal, né? Como talvez alguns esperavam. Então, vamos aproveitar essa frase do Gabriel, vamos entrar realmente... O que até está querendo dizer quando ela diz, quando eu falei de duas fontes de informação, aí realmente foi o teste. Quando eu falei lá,
Vamos entrar mais profundo, porque duas fontes de informação fica meio ambíguo e o que realmente significa. E quando falava da Terra Gloriosa, essa foi a parte impopular. Poderíamos falar mais coisas, mas quando vamos falar da Terra Gloriosa, e é que a gente tem, nós, mesmo não morando lá, tínhamos uma ideia da Terra Gloriosa. Mas o americano que está lá recebendo a mensagem, ele tem uma ideia do país em que ele pertence. Uma ideia profética, mas também ele tem uma ideia política. Ele tem uma ideia filosófica sobre isso. Ele tem um certo orgulho. Claro, ele está escondido, porque quem pode ter um orgulho de um país que ele está pregando todo dia, vai passar um decreto e vai destruir, e vai cair uma grande apostasia, vai arruinar o país e o mundo, né? Alguém poderia dizer, não tem ali uma pessoa que realmente é nacionalista. Mas esse é realmente o ponto em que o coração das pessoas começou a lutar, em 2018. Até se começou a dizer, não, os Estados Unidos não é tão bom, não é tão legal. Ele tem feito coisas tão ruins como as que faz Putin, ou como as que faz aquele ditador lá. A expansão e a forma em que trata os países mais pobres, e a forma em que ele entra em certas invasões, e a forma em que ele lida com certos aspectos da democracia ou da Constituição, e da forma em que lidou com racismo, não lá na escravidão, como lidou com racismo há poucas décadas, e como ainda o legado desse racismo da época da luta dos direitos civis, ele está ainda vivo. Ele começa a tocar aspectos que o coração que enxerga a Terra Gloriosa como sendo, tipo assim, a Terra Gloriosa. Na verdade, ele estava guardando um engano. Ele tinha uma visão da sua Terra Gloriosa, do país que ele pertencia, muito parecida a um certo grupo político, um certo orgulho e uma certa mentalidade que tem dificuldade em se criticar a si mesmo, em aceitar que tem muitas falhas. Só que essas falhas, e aí onde até entra o assunto das duas fontes de informação, é tipo assim, as pessoas que saíram, né, que finalmente saíram em 2019, era como, tu tá me falando como se tu fosse um Obama, ou uma pessoa lá, esses liberais e esses democratas, tipo assim, essas são as pessoas que vão destruir a nossa nação, essas são as pessoas que eu estou pregando que vão trazer o decreto dominical. E você está dizendo, não, eles não são. O caráter vem de outra parte, vem de outro partido, vem de outra mentalidade. Então, por isso que são duas fontes, porque como tem dois partidos, ou tem CNN, tem Fox, né? Ela falou de uma forma muito geral. Nós, na nossa dispensação, após essa, temos entrado mais profundo e também, né, feito zoom já na parte liberal e também filtrado aí o que aí dentro também está errado, né? Mas naquele momento, ela tinha que usar essas palavras, ela tinha que ser dura assim e cortar em branco e preto as coisas, e dizer isso é isso, isso é aquilo. E se tu tá sentindo isso porque teu coração tá daquele lado. E tu tá sentindo simpatias que são as mesmas simpatias das pessoas que votaram pelo Trump. Então, Deus tocou o coração. Deus trouxe muita linha e muita profecia, tudo coisa que ele criou e que passou para a serva dele. E no final desencadeou em algo que fez o coração lutar. Porque é isso onde Deus quer chegar. Ele precisa alcançar algo que está ali profundo. E vejam as voltas que ele pode dar, né? Como constrói com metodologia, com paciência, com verdadeira comparação e contraste, que é tão importante, até depois entrar e dizer, e o que estou te contando é para atacar esse aspecto que tu está sentindo ali. Então, quando a mensagem do clamor da meia-noite começou a ser desafiada pelas pessoas e pela liderança daquele momento, era, na verdade, um sinal de quê? Era um sinal de que era uma mensagem de Deus. Era uma mensagem de que... Era um sinal de que realmente Deus estava falando ali. Ele não estava só trazendo componentes e datas e elementos proféticos para nos fazer sentir, uau, quão certos a gente é, que perfeito que é essa mensagem, nós estamos muito bem.
isso é muito fácil. Ele trouxe algo e disse para o movimento, não, você está numa condição tão ruim como desses lá. E ali fica difícil. E ali a gente não gosta. E aí a gente luta. Então, essas são uma das coisas que eu queria falar sobre 2018. Tem esses elementos ali. Mas se a gente continuar avançando, em qualquer ponto que a gente tocar, a gente vai ver que a mensagem ela é impopular. E podemos ver isso da forma em que cada vez somos menos, ou da forma em que cada vez estamos talvez mais enfraquecidos, ou da forma em que talvez não sabemos o que aconteceu com os campeões, que era para, talvez, nesse momento já prestes a ir para a igreja, estar a luz tão apagada, tão fraca, e é algo que temos que trazer para a reflexão de todos nós. Vamos falar de 2020, eu vou pular 2019, até porque, enfim, é bem semelhante. Eu vou entrar já só em 2020, nem quero entrar que o movimento ordenou mulheres e declarou que não existe desigualdade, nem essa ideia de hierarquia de homem sobre mulher. Vamos pular essa parte, vamos centrar em 2020. E quais eram os testes que estávamos enfrentando em 2020? E quais eram os temas que até estava tentando trazer naquele tempo? Se alguém lembrar alguma coisa, dou uns segundos. Alguém quer dizer algo sobre 2020? Quero que pensem em 2020 como sendo esses primeiros meses do ano. Essa época em que já entramos no tempo de angústia. Entramos nos testes que Jesus, recebendo os pães, recebendo esses elogios de Satanás, essa forma de que ele se desviasse da sua obra. Pode falar. Se tem algo para dizer, Carla, pode falar também, tá? Organização? Ok, organização. Olha, está muito ligado com organização. Enfim, ela tá na linha toda, realmente. Ela tá na linha toda. Vamos tocar mais profundamente em organização um pouquinho depois, se tiver tempo. Mas o elemento que eu estou procurando, ele tá extremamente ligado à organização. Mas é outra coisa. O teste do deserto? O teste do deserto, qual que era? Tinha 3, mas o primeiro era transformar pedras em pão, pegar a mensagem dos netineus e querer transformar como a nossa, no liberalismo, tá? Se não deu para ouvir, porque o microfone está um pouco longe, a Lara está falando sobre transformar as pedras, aquela, né, a tentação de Satanás com Jesus, ou seja, transformar a mensagem dos netineus em algo como se fosse nosso. Um pouquinho o que a Gisele tocou. Bom, já saímos daquele lado lá, não somos esses conservadores, então a gente é essas pessoas. E olha como eles são maravilhosos, eles entendem, eles conseguem ver, eles têm um verdadeiro senso da justiça, e começa essa etapa em que eu vou chamar o netineísmo, começou a invadir nossas mentes, nossos corações, nossas ideias, e ainda nos ataca hoje. Então, eu vou chamar de organização, que está ligado com liberalismo, que está ligado com concessão. Concessão, não lembro se é com esse aqui. Enfim, concessão. Vocês, e espero todos saibamos, a dispensação passada foi a dispensação da concessão. Os testes da dispensação passada eram as concessões. Eram abrir mão daquilo que a gente não deveria abrir. E sempre que fizermos, ela traz consequências. Consequências das quais a gente não vai conseguir fugir. Mas em 2020, as concessões que estavam começando a acontecer,
e porque havia vozes também que de forma aberta estavam basicamente levando para frente muitas ideias, eram as vozes onde realmente os netineus estão bem, e estão tão bem que a gente tem algumas coisas para renunciar. A gente realmente deveria até nem precisar de batizar, talvez, nem precisar guardar o sábado. Quem netineu vai precisar de guardar o sábado lá, se essa pessoa já entende, ou entende bastante sobre a igualdade? A gente vai pregar isso, a gente vai pregar aquilo, e ele não precisa desses elementos aqui. Então, o liberalismo começou a jogar para o chão reformas, como a gente gosta de chamar. Reformas seja de vestuário ou vestimenta? Vestuário, seja maquiagem, seja a forma que a gente come, seja a forma que a gente cuida da saúde, enfim, né? E a Tess foi firme. A Tess decidiu, e ela sabia que o teste da dispensação era concessão. Então, assim, a Tess não pode cair na concessão. E ela teve que ser firme ao... me desculpo se estão falando aqui pelo chat, não estava nem lendo. Mas obrigado para as pessoas que estavam comentando. Tem um verso aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Acho que era, bom, algo que estávamos falando antes. Mas obrigado aqui. Então, quando a anciã Tess vai lidar com falsa liberdade, ela foi firme. E que sentiu o nosso coração? E como se sentiu? Quando a mensagem foi firme, o que o coração sentiu? Tipo assim, tu tá querendo me controlar demais. As acusações que foram levantadas é que ela era ainda uma conservadora tal como os que antes eram nossos líderes, antes do clamor da meia-noite. Que ela era simplesmente mais uma, como eles, como as pessoas que estavam lá, que sempre tinha algo para controlar sobre os outros, como se os outros não tivessem suficiente inteligência para saber o que é certo e o que é errado. Como se as pessoas dependessem de seguir esses conselhos para ter um relacionamento certo e bom com Deus. Como se essas pequenas reformas, que são simplesmente pequenas ações que decidimos fazer ou não fazer, tivessem algum efeito na nossa vida espiritual. E essas e mais coisas foram ditas. Hoje, os expoentes dessa mensagem, muitos deles não estão mais entre nós. Mas pense na acusação daquele momento. A acusação é, não, você está sendo conservadora. Agora, pouco tempo atrás, 2 meses, 3, o movimento começou a entender mais sobre feminismo. E começou a compreender mais sobre as diferentes fontes ou correntes que o feminismo tem. E mesmo dentro do feminismo que depois entendemos como sendo o feminismo certo, ali dentro pode até ter outras 2 visões que podem estar em conflito, e uma delas é a certa. Então, eu vou pegar simplesmente o aspecto da objetificação do corpo feminino e como hoje, por conta da luz que temos, por conta desse aumento de conhecimento, hoje sabemos, e talvez podemos colocar em palavras muito mais claras o porquê elas são erradas. Porque agora entendemos mais sobre o feminismo radical. Um feminismo que concorda, entendido de forma certa, com a mensagem profética. E que entende que o início de todo o sistema de opressão humano, que começou após a queda, ele tem como exemplo a opressão masculina sobre a feminina. A raiz de todo tipo de opressão que hoje existe tem como exemplo essa primeira. E essa mensagem profética que nós temos, essa foi a primeira desigualdade, a primeira maldição.
Esse pecado original que nós caímos após nos separarmos de Deus. Tá todo mundo me seguindo até aqui, né? E o feminismo radical, em suas palavras, porque eles não têm a palavra de Deus, nem a profecia, nem metodologia bíblica, elas sabem que essa é a primeira grande opressão humana e que ela é a modelo de todas as outras. E como sabiam, sem precisar de um quiasma que a Ciates nos deu e que ficou muito claro, o feminismo radical já entendia isso, já sabe disso. E sabe que todo tipo de objetificação feminina, ele tem como raiz essa primeira grande desigualdade. E ela promove e espalha o senso de que tem um tipo de inferioridade entre os sexos, por conta de que, então, um deles, o feminino, o valor dela e delas está sempre, se diz atrilhado, está sempre conectado, está sempre linkado com a sua aparência, com quanto ela, de forma visual, pode estimular ou ser agradável à vista dos homens da outra classe. Então, o feminismo radical critica esse ponto e diz, é assim que funciona, então temos que ir em contra disso, temos que destruir esse sistema, essa ideia. Então, quando nós estamos lidando com uma maldição tão velha, a primeira e o grande modelo para todas as outras formas de opressão que existem, todas as outras formas de dominação que existem. Quando a gente lida com o sexismo, sendo o primeiro de todos, ele permeia toda nossa vida, toda a nossa forma de pensar, a forma em que olhamos e cada pequena interação humana. E por isso é tão difícil. Por isso é difícil para mulheres conseguir enxergar o sexismo em todos os pontos em que ele está, infinitamente mais para os homens que simplesmente não tem nem que se preocupar com essa ideia, porque não sofrem essa opressão. Sofrem de outras formas. No final, o sexismo atinge a todos e nos destrói a todos. Então, em 2020, o argumento era, está sendo conservadora demais. Como pode me afetar escolher isto, aquilo, uma pequena concessão, que tem a ver um pequeno brinco, ou que tem a ver aquilo aqui, ou outro. E aí ficou. Ela foi firme. A luz do feminismo radical chegou só até hoje. Mas estão vendo como lá atrás era profético, e o teste era que estava atacando o coração, e o teste era que a mensagem é impopular. Ela quer lidar com algo que está ali no coração. E a gente quer, deixar nosso coração seguir as vontades dele. Hoje fica muito mais claro. Lá foi colocado como se fosse um assunto pessoal. Estão sendo grossos com a gente. Estão colocando palavras tão fortes, tipo assim, não é tudo aquilo. Não precisamos chegar até lá. Até separação houve, e hoje já sabemos, não era um assunto pessoal, não era um assunto de que a Ciata estava sendo grossa, estava sendo forte. Era um teste profético como todos que temos experimentado nesse movimento. Era um momento mais com um ponto de virada. Se não tivesse sido lidado o assunto dessas concessões bem no início de 2020, logo após 9 de novembro, se não tivesse sido lidado com força e firmeza lá, não sei em que condição nós estaríamos hoje. Hoje podemos ter mais razões, metodologia, formas de enxergar o porquê é ruim, mas lá era simplesmente, essas reformas são simplesmente bons conselhos. Hoje são testes proféticos, dos quais, lembra as palavras da Ciates, das quais não temos mais desculpa a participar. Não temos desculpa de cair em nenhum tipo de padrão e objetificação e toda forma de supremacia masculina, que ela se permeia e se demonstra em muitas formas. Afinal, é a primeira forma de dominação que existe. Ela está em todas as nossas interações humanas. E requer, como cristãos, que estamos sendo chamados a uma luz mais alta, a uma norma maior, requer da gente toda a nossa atenção. E por isso que, muitas vezes,
Lembro, a Campal começava e até dizia, não sei como as pessoas têm a capacidade de dizer que estão cansadas de tocar no assunto, sendo que é o grande teste. E não chegamos ao decreto dominical, quando vai ser visto de forma plena que esse vai ser o grande teste. Deixa eu ler algo que falou a Carla agora aqui. Penso também que é como uma vara que, quando está curvada para um lado e quando se solta, vai diretamente para o lado oposto. Teoria de Lenin. Tipo assim, quando as pessoas estavam mais do lado conservador e aí virou para outro lado, se lançaram para outro extremo. Entendi. Muito obrigado por esse também. E é isso, temos essa tendência, né? Se não é desse lado, então vamos com toda a força para o outro. Daí a mensagem vai direto. Então, quero que pensem que há formas, a organização lidando com liberalismo e concessões, e foi firme no início de 2020, e houve metodologia para explicar, e houve a teologia netineia, ela é as pedras que Jesus foi tentado por Satanás para comer, nos foi colocado muita luz para conseguir lidar com esses testes. Hoje, quando as dispensações, tipo, há pouco atrás, quando a dispensação estava acabando, ficou muito, muito claro que era, na verdade, parte do maior teste, do grande teste da nossa, pelo qual o mundo inteiro vai ser testado e pelo qual o grande conflito vai acabar, que é o teste do sexismo. Então, a mensagem é impopular por isso. Como falou Gisele, ela é ímpar. Então, ela parece que ataca aqui, mas também depois ataca lá, e já depois parece que não tem nada que possa... Onde está o certo, e como eu posso viver, como eu posso... Tipo, até que ponto Deus quer tomar controle das coisas? E Ele está só querendo nos libertar. Ele está só querendo trazer uma mensagem que realmente representa o caráter dele. E o caráter dele é a forma em que ele cuida das almas, a forma que ele realmente ama as criaturas que ele criou, a sua imagem, e as quer salvar. Toda mensagem que tenha, mesmo que seja só um pouquinho de mentira, ela não é suficiente. Agora, acabando no seu estudo, eu gostaria de tocar o ponto, uma mensagem que nos purifique. Muito obrigado, Rose. Uma mensagem que nos purifique, uma mensagem que é ímpar, uma mensagem que sempre tem algo a dizer com aquilo que não está certo, ela requer de metodologia, ela requer que a gente consiga dividir a palavra de verdade de forma correta. E para isso nós temos que saber comparar e contrastar sempre. E eu teve que meditar muito nesse assunto esses dias, por certas coisas pessoais, mas a gente é muito bom em criticar quando a gente... A mensagem, por exemplo, ela em 2018 estava atacando isto. Coloca aqui, USA. Estava atacando tudo o que tem a ver, todas as coisas que são erradas, que nossos olhos não conseguiam ver, que são ruins e que eram perigosas, que foram erradas, feitas pelos Estados Unidos. Né? Então, a gente pode comparar e atacar todas essas partes que são ruins. Os Estados Unidos têm todo esse problema e tem toda essa coisa ruim. Então, por isso, eu posso comparar a Estados Unidos com a Rússia. Eles são iguais. Todo mundo acha que a Rússia é realmente a verdadeira ditadura e o Putin é um super controlador e ele é um grande sexista e ele impõe um monte de leis conservadoras no país dele. Os Estados Unidos não é melhor, é a mesma coisa, é isto, é aquilo. Bom, até foi que nos ensinou isso. Lembram do Polo Norte e Polo Sul? O rei do Norte e o rei do Sul? Eles são polos opostos, mas ela falava pra gente, mas eles são muito iguais. No Norte e no Sul você vai achar, na parábola literal, você vai achar um meio ambiente muito semelhante. Ele está
Ele tem neve, ele é frio, ele é isto, aquilo. O Polo Sul e Polo Norte, se você estiver parado no Polo Sul e no Polo Norte, e você não souber onde você está, você pode achar que qualquer um dos polos, né? Porque são muito iguais. Ela fez essas comparações. Os Estados Unidos são muito iguais à Rússia. Esse é só no aspecto da comparação. Mas a gente tem sim que lembrar dos contrastes, porque tem contrastes, e os contrastes são muito importantes, porque os contrastes são os únicos que podem nos ajudar a realmente saber que estamos dividindo a palavra de verdade de forma correta. A gente esquece os contrastes. Nós nos parecemos no Net News, tanto que somos iguais, deveríamos ser iguais a eles. E cadê os contrastes? Quando esquecemos dos contrastes, a gente cai em erros. Os Estados Unidos e a Rússia têm comparações. São semelhantes em uma série de pontos. Até falou muito deles. Para tentar fazer um ponto. Para tentar tirar as pessoas que estavam enganadas na ideia de uma terra gloriosa falsa. Mas é muito importante lembrar os contrastes, porque elas não são iguais. Uma ainda tem democracia, a outra não. Uma, a Bíblia chama, e aqui vai parecer contraditório, a Bíblia chama de, como falou Gabriel, a terra gloriosa. Até bem fez o ponto. Não porque os Estados Unidos seja superior, seja melhor que os outros países. Mas os Estados Unidos tinha algo que os outros não tinham. Alguém me ajuda em português, mas Obama chamou isso de The North Pole. Não, The North Star. Como seria isso em português? A Terra, a Estrela Norte, uma coisa assim? Se alguém souber, pode falar aí. Mas o que ele queria dizer é que os Estados Unidos tem ainda, e ele está introduzindo na sua Constituição, no seu DNA, um alvo futuro, uma estrela norte que fica lá. Ele sabe que tem aquilo para alcançar. Por isso ela é terra gloriosa, porque ela tem isso. Ela tem esse alvo que fica lá e que ele caminha em direção a isso. No processo, ele se achou que muitas vezes lutou contra seu próprio alvo. Aprendeu de seus erros, caiu, tá? Lidou com a escravidão. E assim foi indo. Como a igreja. Lembram dos 2 navios? Ele é Alexandria. Ele tem, como se chama Alexandria? Qual que era o significado? O defensor do povo. Norte mesmo no sentido de meta. Beleza, uma meta. Tem um alvo que fica lá, né? Tem uma meta que ele quer alcançar. É isso. Ela é terra gloriosa porque ele tem essa meta. A igreja adventista, o outro, que é o mesmo navio, ela tem essa meta. Os dois são Alexandria. É um navio que é defensor do povo. No final, vai cair. No final, não vai dar certo. Mas por isso é terra gloriosa. Por isso a igreja adventista não é como todas as outras. Por isso, mesmo que possamos fazer comparações, e até passou muito tempo fazendo comparações, uau, realmente, Estados Unidos um exemplo que eu vi há pouco tempo era esse. Até se fez. Quando estava acontecendo a invasão do Talibã, do governo afegano, né? Entrando nos palácios do governo e tomaram conta de tudo e tiraram selfie quando tomaram controle de tudo, né? Lá e sentados na cadeira do presidente e tal. Quais foram essas comparações imediatas que foram feitas? Quem lembra? De um evento do mesmo ano. Nos palácios do governo também, uma turba enlouquecida entrou nos Estados Unidos, né? Lembra? Lá no Capitólio. E as comparações foram feitas. A comparação é válida. Sim, lá está o Talibã tomando o controle lá, tirando aquele governo, acabou com tudo, mas aqui a gente não tem nada melhor. Ou aqui a gente tem uma coisa tão pior como aquela. Umas pessoas que realmente queriam tirar a nossa democracia, entraram no Capitólio. E até disse bem assim, mas em qual das duas nações aconteceu o seguinte?
naquela invasão dos palácios do governo, Capitólio no caso. A única pessoa que morreu na invasão do Capitólio, sabem quem foi? Foi uma mulher. E o ponto da tese é, foi uma mulher porque aquele país, ela tem a liberdade de ser tão tola como os outros homens em invadir o Capitólio para destruir seu próprio país. Ela tem a liberdade de fazer isso, mas e onde estavam as mulheres no Afeganistão? Obviamente não estavam participando de nada. Então, mesmo que vejamos uma comparação, ao mesmo tempo nós precisamos a metodologia. Eles têm uma grande diferença, não tem semelhança. Se você é mulher, se você é LGBT, onde você prefere viver? No Afeganistão ou nos Estados Unidos? Em algum país da África ou nos Estados Unidos? Na Índia ou nos Estados Unidos? Na Rússia ou nos Estados Unidos? Em grande maioria dos países da América do Sul ou nos Estados Unidos. Então, quando a tese for muito forte com pontos no Clamor da Meia-Noite, e as pessoas se ofenderam, não é que ela esqueceu dos contrastes, ela sabe de que país está lidando, ela sabe que é a Terra Gloriosa. Mas o coração das pessoas precisa ser tirado de lá primeiro, para logo colocar o coração em metodologia certa, saber comparar. As comparações não vão dizer muitas verdades, coisas que estão no nosso coração que precisamos tirar, e não vão dizer também muitas semelhanças, muitos contrastes, são também muito diferentes. E eu acredito que muito nos pode acontecer também com a forma em que a gente enxerga o cristianismo. A gente pode enxergar o cristianismo e dizer, bom, cristianismo é sexismo, protestantismo é sexismo. E é sim, disso temos estado falando quase 2 anos. E o grande teste vai ser sexismo. E os Estados Unidos vai perder a sua democracia e vai legislar leis para estabelecer e destruir muitos direitos que foram obtidos pelas mulheres nos últimos anos, no último século. É verdade. Mas, será que o cristianismo é a religião mais sexista? Tipo assim, possivelmente seja todo o contrário. Não sei se você acha que o sexismo é pior no Arkansas, na Louisiana, na Virgínia, nos países, nos estados dos Estados Unidos que são mais conservadores. Será que o sexismo lá, você prefere ser, aqui vou fazer outra pergunta, ser mulher cristã em algum desses estados ou você prefere ser mulher na Arábia Saudita? Ou algum país da África pagão, que talvez tenha alguma outra religião? Ou na China, que se diz a si mesmo ser irreligioso, ateu, o que for? Na Coreia do Sul, no Japão? Vamos dizer que, então, os sexistas são os homens, o cristianismo branco dos Estados Unidos, que a comunidade é branca dos Estados Unidos, porque ela é, né, o decreto dominical, todos os pontos válidos que a tese nos ensinou e que continuarão sendo parte da nossa mensagem. Será que o sexismo é pior entre os brancos? Tem mais violência doméstica, e não um ponto racista, é um ponto de injustiça social. Tem mais violência doméstica em comunidade latina nos Estados Unidos. Tem mais violência doméstica em comunidade negra nos Estados Unidos. Tem mais violência doméstica em comunidade chinesa, em comunidade italiana da Nova York nos Estados Unidos. Tem mais do que quando vamos para aquele estado do sulista, cheio de aquele racismo batista sulista, entendeu? A gente precisa saber comparar. Claro, tem comunidades pobres, você tira a educação deles, você tira dinheiro deles, você dá trabalhos baixos, você dá uma educação mais pobre e você vai colher os resultados. E, com falta de educação, aumenta o sexismo, aumenta a violência doméstica. Então, a mensagem que eu queria trazer hoje é que nós precisamos sempre comparar e contrastar. Só comparando e contrastando, o que sempre acaba acontecendo é que a mensagem fica mais afiada, fica mais ímpar, como fala de série.
e ela é impopular, porque ela acaba tocando ali, e essa mensagem, gente, pode ofender aos maiores dos republicanos cristãos brancos sulistas, e pode bem ofender da maior das formas aquele liberal pro direitos raciais ou alguma outra corrente semelhante. Pode sim, porque ela é uma mensagem de Deus. E Deus é aquele que nos está libertando das cadeias que nós temos no nosso coração, que Satanás colocou na humanidade. E quando ele quer lidar com essas cadeias, nós temos lutas, nós temos momentos onde é difícil. Os últimos exemplos que estávamos falando sobre saber comparar e contrastar, que parece que falei uma coisa um pouco contrária, mas na verdade essa é a mensagem da CEATES. A gente diz que os Estados Unidos é pior que a Rússia. Não, não é. Tudo depende de que perspectiva você coloque, mas temos que saber comparar e contrastar, e que sempre consigamos dividir corretamente a palavra de verdade. Não nos julgarmos para um lado e para o outro, saber realmente onde Deus está dizendo, esse é o caminho, andai por ele, em todos os aspectos. E só para fechar, a nossa mensagem é impopular, porque ela é a mensagem que traz à consciência humana a primeira grande maldição e a primeira grande desigualdade, que foi exemplo de todas as outras opressões. E como nossa mensagem é uma mensagem que lida com o sexismo, que é o problema humano que está mais profundamente arraigado em todos nós, por isso é uma mensagem popular, porque ela vai lidar com pontos onde o homem vai ter que lidar com sua sensibilidade, hipersensibilidade e egoísmo masculino. A mulher vai ter que lidar com ter que aceitar que ela está aceitando sexismos e que não está falando e que não está colocando nome quando enxerga algo que é errado, para o homem realmente conseguir ver. Ou vai lidar com o aspecto da objetificação física, ou vai lidar com o aspecto de que o que está acontecendo com muitos casamentos, a mulher que dá mensagem começa a enxergar coisas, e aí parece que o homem acha, puxa, essa mensagem está destruindo o meu casamento. É uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus traz esses conflitos. Ela traz aquilo porque tem que ser lidado e porque provém de Satanás. E porque destrói almas. E como destrói almas, Deus não vai permitir. Deus tem que falar a verdade. Isso seria tudo por hoje. Uma discussão mais ou menos desse tipo, que eu acho que é sempre saudável, lembrar de coisas, entender que nossa mensagem é popular e que ela traz luta e que temos que comparar e contrastar sempre, sempre, sempre. E não esquecer qual realmente é a verdade onde ela se encontra e não acabar cometendo erros no nosso lidar diário. Nós homens temos uma dificuldade muito grande de saber comparar e contrastar quando nos ofendemos em problemas sexistas do nosso relacionamento com outras mulheres ou com nossa cônjuge. Mas é porque eu acredito temos dificuldade de saber comparar e contrastar. Temos essa grave dificuldade. Se alguém tem algum comentário a fazer ou alguma última palavra, eu vou dar uns segundos para ver. Se não, a gente vai fechar com uma oração mesmo. Não quero tirar a oportunidade de se alguém queria dizer alguma coisa. Ok. Tá bom. Então vamos nos ajoelhar quem puder e vamos ter uma oração. Bondoso Deus, muito obrigado, porque mesmo antes da pandemia, Senhor, o Senhor nos preparou com uma mensagem para lidar com as coisas que aconteceram na pandemia. Não só com o Covid, mas também com as teorias de conspiração, com os problemas e abuso psicológico e físico doméstico que ia se acrescentar na pandemia. Em tantos aspectos, o Senhor nos falou que era realmente necessário. Não estimulou nosso orgulho de nos fazermos sentir certos
porque tínhamos uma predição especial. O Senhor primeiro lidou com o problema e nos deu ferramentas para lidar com isso. Ao enxergar para trás, só vemos que é muito perfeito, que os caminhos têm sido feitos tal como a profecia fala. Isso nos dá confiança. Essa confiança que possamos usá-la para nos deixar reformar, mudar nosso coração. Nos ajuda a lidar com as sutilezas, com os aspectos que não estamos conseguindo enxergar nas nossas falhas, Senhor. Segundo essa mensagem. Como cristãos, somos chamados à maior e mais alta norma. Nos ajuda a ser fiéis, então, a isso. Eu peço por uma bênção para todos que estamos aqui, os que não puderam estar, aqueles que estejam sofrendo alguma doença. Por favor, perdoe nossos pecados, nos acompanhe nesse sábado, em nome de Jesus. Amém.